Se você faz campanhas online, sabe que é preciso fazer uma ótima pesquisa de mercado. Por isso eu quero te mostrar aqui neste vídeo todo o potencial da ferramenta Google Trends. Assista até o final para aprender a coletar e interpretar dados valiosos para os seus projetos. Saudações, Herbert Duran aqui falando. Sou especialista em marketing digital e ministro treinamentos e palestras e também ofereço cursos e treinamentos. Se você quer saber mais sobre a minha linha de trabalho, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, e o que é o Google Trends? O Google Trends é uma ferramenta gratuita que o Google disponibiliza para empreendedores, empresários, profissionais de comunicação fazerem pesquisas sobre as áreas de atuações. O Google Trends, ele consegue mostrar para você termos mais populares, por exemplo. Então, tudo que está em alta no mundo, no exato momento, nesta semana, por exemplo, você consegue ir lá e descobrir para saber se aquilo tem alguma coisa a ver com o que você está fazendo no momento ou simplesmente para você entender mais sobre algum determinado mercado. Essa ferramenta, que é gratuita, ajuda você a acompanhar principalmente a evolução de uma determinada palavra-chave. Olha só, você consegue acompanhar a evolução de uma palavra-chave. Então, se o seu negócio tem a ver, por exemplo, com moda masculina, moda feminina, com alimentação, por exemplo, tá? Você consegue ver a evolução dessa palavra-chave, se ela é uma palavra que está sendo bem buscada, se ela caiu nas buscas, você consegue ver a sazonalidade de busca, quais os meses em que existem os picos de procura sobre um determinado termo ou sobre um determinado produto e serviço. Então essa ferramenta ela é ótima para orientar toda uma estratégia de marketing. Se você trabalha com o digital, se você trabalha como analista de marketing, de comunicação, essa é a ferramenta inicial, é a primeira ferramenta que você vai acessar para começar a entender sobre um determinado mercado, para começar a extrair dados para tirar conclusões. E por que você deve utilizar esta ferramenta? Eu elenquei aqui 3 itens essenciais sobre o porquê que você deve utilizar. Primeiro, você consegue decidir aonde vai investir. Eu vou mostrar logo aqui na tela todo o potencial dessa ferramenta. Então, primeiro, você consegue decidir onde vai investir. Se você está na dúvida se vai investir num produto A, num produto B ou C, ali você já consegue ter um norte bem claro sobre qual produto ou serviço atacar primeiro. Um outro ponto é que você consegue decidir onde investir primeiro. Então, digamos que você tenha uma abordagem a nível Brasil, que você seja uma loja virtual. Mas anunciar a nível Brasil pode ser muito caro no primeiro momento. E o que acontece? Você vai no Google Trends e você consegue descobrir quais são os estados ou as cidades que mais procuram sobre o que você já oferece. Então você consegue concentrar uma verba naqueles locais que mais podem comprar de você. Segundo ponto, que você consegue ter ideias de conteúdos, e é maravilhoso. Se você trabalha como social media, como produção de conteúdo, ou mesmo produção de conteúdo para melhorar a comunicação de um produto, por exemplo, então você consegue ter várias ideias para construir todo tipo de conteúdo que você precise. Conteúdo de áudio, vídeo, imagem, todo tipo de conteúdo que você precise para melhorar a comunicação dos seus produtos e serviços. E outro ponto muito importante aqui, terceiro ponto, você consegue comparar itens, termos, ou seja, você consegue comparar mercados. Você pode fazer o seguinte experimento: pega o nome da tua empresa, pega, por exemplo, mais 3 ou 4 concorrentes e você consegue comparar ali, a nível Brasil ou até a nível de estado, dependendo do volume de buscas, quem está sendo mais procurado. Então você consegue fazer comparações
de termos, de marcas, de produtos, ou seja, do que você quiser. Bom, e sem mais delongas, vamos lá para a tela que eu vou te mostrar como utilizar estrategicamente a ferramenta do Google Trends. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana eu coloco algum conteúdo muito importante sobre marketing, vendas e estratégias do digital. Então vai lá, se inscreve no meu canal e ativa as notificações. Então vamos lá. O primeiro passo é você acessar o Google Trends. Basta você digitar este endereço que aparece aqui na tela, ou você vai lá no Google e digita Trends. A primeira tela que vai abrir é essa página inicial que você está vendo aqui, onde você pode começar a explorar um determinado termo aqui. Você vê lá, na hora que você clica, ele pede para você inserir uma determinada palavra-chave. Mas aqui embaixo você consegue ver outros detalhes. Então o próprio Google Trends traz para você o que está em alta no Brasil, no mundo. Ele traz algum aprofundamento de certos conhecimentos relacionados a algumas questões específicas, como Copa do Mundo, política, economia e por aí vai. Vale a pena você dar uma olhada nessa página inicial, mas o que eu quero te mostrar é justamente a parte de explorar. Você pode digitar uma palavra aqui, ou você pode vir aqui no explorar, que ele vai abrir a área de tendências, onde você pode digitar um termo e ele vai te mostrar toda uma tendência de pesquisa daquela palavra-chave para você. Vou digitar um termo qualquer aqui para a gente começar a fazer uma exploração deste ambiente. Vou digitar aqui, por exemplo, móveis. Vou dar um Enter e aqui você já vê que ele traz um gráfico bem aparente aqui pra gente. Antes de mais nada, vamos ver aqui como que é dividido essa parte de explorar do Google Trends. A gente tem essa primeira área aqui, onde você vai digitar o termo que você quer buscar. Como você pode ver, eu digitei aqui móveis e tá vendo que tem uma outra área aqui que você pode digitar mais termos para fazer comparações. Logo aqui abaixo você consegue ver em qual país do mundo você quer fazer essa pesquisa. No caso, ele já traz por padrão o Brasil. Aqui, muito interessante, você consegue ver o período, né, a linha de tempo, você pode ver nos últimos 7 dias. Então, se eu clico aqui, você vê que o gráfico já muda. Aqui você pode fazer, por exemplo, uma comparação, um estudo semanal. Você pode ver aqui nos últimos 30 dias, 90 e assim sucessivamente. Pode até personalizar aqui o período para você fazer esse estudo dessa pesquisa aqui. Aqui do lado você tem todas as categorias. Então você pode pesquisar, por exemplo, apenas móveis, mas de repente você quer ver numa categoria específica de casa e jardim, por exemplo. E aí ele vai te trazer um gráfico um pouco diferente. Você pode pesquisar em outra categoria como comida e bebida. Você vê que ele vai trazer um gráfico um pouco diferente também. Então, dependendo da categoria que você escolher, você vai ter amostras de dados diferentes. Eu gosto de deixar em todas as categorias. Mas logo aqui do lado você pode pesquisar em toda a internet, como ele deixa aqui por padrão, mas também você pode pesquisar onde? Lá no YouTube. Então você pode pedir para o Google trazer dados apenas de pesquisas que acontecem lá dentro do YouTube. E isso é fantástico, porque às vezes o seu negócio está muito baseado em vídeo ou simplesmente você quer separar os dados para tomar melhores decisões. Então, ao invés de você pesquisar em toda a internet, ou seja, em tudo que o Google traz ali, você quer ver em separado apenas via YouTube. Então você vê que o gráfico já muda um pouco aqui. Só nessa primeira etapa aqui você já vê que tem algumas possibilidades bem interessantes. Mas eu vou deixar aqui em toda a web para a gente movimentar um pouquinho aqui a nossa mentalidade estratégica, que é o meu grande objetivo aqui com
você. Bom, e essa é a primeira parte aqui do Google Trends. Então, essa primeira parte será sempre o seu ponto de partida. E a gente tem essa segunda parte aqui, que é o interesse ao longo do tempo, que é onde você vê o gráfico e a comparação de outras palavras aqui. Então, por exemplo, eu posso comparar aqui com outra palavra, móveis. Eu digitei a palavra móvel, por exemplo, já tinha digitado móveis e digitei aqui móvel. Eu posso comparar uma palavra no plural com uma palavra no singular. E você vê a diferença do gráfico aqui da palavra móvel no singular. Você vê que teve um comportamento aqui bem anômalo, né, em relação aos outros anos. Então vale a pena você descobrir o que acontece nesse mercado aqui. Então, esse aqui é o interesse ao longo do tempo. Essa parte de interesse ao longo do tempo, eu sempre costumo falar que, fazendo uma analogia, que é o seguinte: é como você fazendo o reconhecimento de um terreno. Então, quando você vem aqui para esse interesse, para ver os gráficos, você ainda está fazendo um sobrevoo numa altitude bem elevada, descobrindo ainda como é que estão posicionados os seus clientes, como estão posicionados os seus competidores, em que pé que está o mercado, se é um mercado em alta, em queda, qual que é a sazonalidade. Então você faz um reconhecimento numa altitude bem elevada. Mais aqui abaixo você tem o terceiro campo, que é o detalhamento comparado por sub-região. Então olha que interessante. Você consegue ver, por exemplo, vou tirar essa palavra aqui, móvel, vou deixar só a palavra móveis no plural, que tem maior volume de busca. Deixei segmentado aqui a nível Brasil, 2004 até o momento presente, todas as categorias e toda a pesquisa na web. Eu tenho esse gráfico aqui, beleza, já eu volto nesse gráfico aqui. Essa terceira parte do Google Trends, que é o interesse por sub-região, você consegue ver quais os estados que têm maior procura sobre aquela palavra-chave específica. Então olha que interessante, se você trabalha com um e-commerce e tem móveis, por exemplo, mas você está com uma verba baixa para anunciar um determinado produto, você de repente pode começar, né? É um norte isso aqui, não é que você vai tomar uma decisão na hora, mas você pode avaliar começar lá no Paraná. Por quê? Porque é onde tem maior volume de busca. E aí você pode ver os 5 principais estados aqui. Então muita gente pode falar, não, é São Paulo, é o que maior busca e tal. Às vezes não. Então eu costumo falar nessa etapa aqui, principalmente, que o achismo cai por terra. Todo o achismo nessa parte aqui tem que cair por terra. Por quê? Porque você está fazendo leitura de dados que o Google traz para você. Então ele já traz um comportamento de gráfico aqui, ele já fala para você, olha, tem muita gente lá no Paraná que está procurando sobre o serviço que você oferece. Será que não vale a pena você dar uma olhadinha naquele estado lá? E aí você começa a ponderar essas situações. E você pode ver aqui todas as 27 sub-regiões. Depois aqui de São Paulo a gente vai ter Distrito Federal, Mato Grosso e por aí vai. O último estado aqui para esse termo móveis acaba sendo, por exemplo, o Amapá. Então essa é a terceira parte dessa ferramenta aqui do Google Trends. E nessa terceira etapa eu costumo falar que você sai de um sobrevoo numa altitude elevada e começa a fazer um sobrevoo numa altitude menos elevada. E aí você consegue ter uma noção um pouco mais clara do terreno onde você vai pisar. Você começa a ter uma claridade melhor, você já vê o mapa, você vê as sub-regiões. Você pode vir nessa opção aqui, ó, clicar a cidade, por exemplo. Então você vai ver as cidades que mais procuram sobre o termo que você digitou lá em cima. Então você tem várias possibilidades aqui. Então você faz um sobrevoo numa altitude menos elevada e começa a entender melhor o terreno em que você está pisando. E aí a gente vem para quarta parte do explorar aqui do Google Trends, onde você vê assuntos e pesquisas relacionadas, essas duas colunas aqui. Você vai ver que existe uma correlação entre assuntos relacionados e as pesquisas. E você tem duas opções aqui de fazer uma coleta de informações.
que é a seguinte: você faz uma correlação, dá uma olhada aqui, por exemplo, você já vê que tem uma marca aqui, OLX Imóveis e tudo, você já vê nessa parte aqui, ó, que houve um aumento repentino de buscas. Esse aumento repentino, geralmente ele aconteceu no máximo na última semana, e aí o Google mostra aqui para você, e aí você vê aqui assuntos relacionados, como móveis, palete, Mobile, que é outra marca, e aí você tem aqui outras opções, outlet. Você pode passar aqui para o lado para ver outras opções de palavras-chave, termos que as pessoas estão buscando no atual momento. Mas aqui, como eu te falei, são duas opções. Você tem assuntos relacionados em ascensão e tem as pesquisas relacionadas em ascensão. Mas você pode clicar aqui, ó, em principais, para você ver ao longo de um tempo quais foram as palavras-chave principais digitadas pelas pessoas que têm a ver com esse termo aqui que você digitou lá em cima. Então olha que interessante, eu mudo aqui de ascensão para principais, olha o primeiro termo aqui, loja imóveis. Então existem pessoas pesquisando loja de imóveis. Pode ser loja física, pode ser loja online, você pode se aprofundar melhor depois. Mas a questão é que aqui você consegue ter a exatidão da palavra-chave que está sendo buscada, o que é muito bom para você. Então isso daqui serve para você anunciar, criar conteúdo e muito mais. E aqui, voltando na analogia, eu costumo dizer que você sai de um sobrevoo numa altitude menos elevada e nessa quarta etapa aqui você faz um pouso. E aí você tem um reconhecimento terrestre daquele terreno que você quer atacar, que é atuar com os seus produtos e serviços. Fazendo essa coleta de dados aqui, você consegue ter muitos insumos, muitas informações e vários insights para anunciar, para criar conteúdo e muito mais. Então, voltando aqui, vamos fazer um outro tipo de pesquisa. Vou digitar aqui, por exemplo, tênis. Um detalhe importante aqui para você. Olha só, digamos que você queira anunciar, você esteja na dúvida entre anunciar um tênis, mas vou digitar aqui, ó, tênis masculino. Legal, você vê a tendência de pesquisa dele aqui. Então eu tô fazendo uma busca a nível Brasil do ano de 2004, que é o ano que o Google começou a contabilizar essas pesquisas, até o momento presente. Então você vê que tênis masculino é um mercado em alta, ele não é um mercado em queda. E aqui você consegue ver exatamente a sazonalidade de procura deste produto. Então você vê que todo mês aqui, olha, mais ou menos o que? No final do ano, novembro, dezembro, é onde existe um pico de buscas sobre tênis masculino. Aí você consegue tirar algumas conclusões. Existe aqui também um pico de busca que acontece no meio do ano. Ou seja, todo meio do ano e final do ano, boa parte das pessoas começam a procurar sobre tênis masculinos. Será que é sapatênis? Será que é tênis para corrida? Então você pode se aprofundar depois sobre isso daqui. Então, alguns insights sobre essa primeira parte aqui. Você fez a pesquisa, coloca nessa parte aqui algum termo que tenha a ver com o seu negócio. Pode ser simplesmente, por exemplo, contabilidade, arquitetura, você pode digitar um produto específico como cafeteira, máquina de lavar, enfim, digita alguma coisa que tenha a ver com o seu negócio ou especificamente com um produto ou serviço. Você pode vir e fazer essa busca aqui. Faça a primeira busca por um termo, né? Digite aqui um termo e veja o comportamento gráfico. Então você já vê que é um mercado em alta, que é um mercado muito bom de atuar. E aí você descobriu também, primeiro ponto, você descobriu que é um mercado em alta. Anota isso, eu sugiro que você tire um print, né? Tire uma cópia da página e vá salvando isso em alguma pasta dentro do seu computador ou dentro lá do Google Drive. Então, a primeira informação importante sobre esse termo aqui é que é o quê? Pelo comportamento do gráfico, um mercado em alta. Segunda informação sobre esse termo aqui: a sazonalidade de pesquisa sobre este produto acontece no meio do ano, ali em junho, entre junho e julho, e o segundo grande pico de buscas do ano acontece no final do ano. Como você está vendo aqui, ó, dezembro. Vamos ver o outro pico, dezembro, aqui também dezembro, ou seja,
todo mês de dezembro, uma grande quantidade de pessoas vai lá no Google e começa a pesquisar tênis masculino. Então olha que legal. Então você já sabe, se de repente você já está anunciando para esse produto, você sabe pela sazonalidade de buscas que, legal, eu sei que no meio do ano vai ter um aumento de buscas e sei que no final do ano essa busca pode triplicar ou quadruplicar. Até mais, né, de repente. Então o que você faz estrategicamente? Muito simples, se o seu anúncio já está dando muito certo, se você já está tendo algumas vendas, vai lá no meio do ano, no final do ano e aumenta o orçamento. Coloca mais dinheiro para você ter o quê? Mais vendas. Essa é a linha de raciocínio que você tem que ter ao analisar esses dados aqui. Tá? Então você conseguiu coletar aqui duas grandes informações: mercado em alta, sazonalidade de pesquisa desse produto específico. Mas aí você pode pensar, mas eu queria anunciar tênis feminino. Então faz aqui uma comparação. Vamos ver o que o Google traz pra gente. Olha que interessante. De repente você estava em mente, vou anunciar tênis masculino, que pode ser interessante e tudo mais. Mas aí você viu que as buscas, aqui nessa parte de interesse ao longo do tempo, não são buscas absolutas, tá? Existe uma outra ferramenta que se chama planejador de palavras-chave, onde você consegue ver o volume de busca médio por mês. Aqui são apenas números percentuais, como você consegue ver. Aqui ele vai de 0 a 100 e aqui é a linha do tempo ao longo dos anos. Então você pensa o seguinte, e como é que será que está o mercado de tênis feminino? Então vai lá e faz uma pesquisa. E a gente vê aqui que o mercado de procura sobre tênis feminino, ele é maior do que o masculino. E aí você consegue perceber aqui, pelo estudo gráfico, que ele tem mais ou menos, é bem parecido, a mesma sazonalidade de pesquisas. Tem um aumento no meio do ano e um grande aumento aqui no final do ano, como você pode perceber, ou seja, os gráficos acompanham. E um outro ponto importante que também é um mercado em alta, ele não caiu em desuso a pesquisa, né? Muita gente começa a pesquisar todo ano e todo ano tem um aumento dessa pesquisa aqui. Então olha a quantidade de informações que você tem apenas nessa parte aqui do Google Trends. Vamos fazer uma outra comparação aqui. Digamos que você queira trabalhar com meias, um produto ali correlato, né, correlacionado. E aí você de repente pensou, será que vale a pena anunciar meias porque você trabalha com esse produto e tudo mais? E aí você vê o que? Olha só, a procura por tênis masculino e feminino é obviamente muito maior do que a procura sobre meias. Aí de repente você pensa que se eu anunciar, por exemplo, ao invés de tênis, eu quero dar uma olhada no mercado de roupas masculinas. Então olha lá, aí você estava com uma dúvida, você tinha uma hipótese de que anunciar roupa masculina poderia ser mais interessante do que tênis. Então você vem no Google Trends e o próprio Trends te mostra que, olha, não é bem assim. Roupa masculina, ele tem uma busca aqui, uma busca que se mantém mais ou menos perene, não tem nem alta nem baixa, mas está ali, tem alguma procura. Mas você vê claramente que tênis masculino e feminino tem uma procura muito mais acentuada. Então o que você pode pensar aqui? Legal, então eu não vou concentrar tantos esforços em roupas masculinas e posso concentrar esforços em tênis masculino e feminino. Legal. E aí você pode fazer mais uma pesquisa aqui para fazer comparação dos termos que já existem. Então você pode digitar roupas femininas, para você ver o que o Google vai te trazer aqui de gráfico. Então olha que interessante, roupas femininas, o gráfico roxo, ele é mais buscado do que o gráfico verde, roupas masculinas. Mas ainda assim, observando o comportamento do gráfico, a gente vê que ele não tem nenhuma alta e nenhuma queda tão acentuada. É um mercado, eu diria, perene também. Então aqui eu já tenho o quê? Alguns insights e eu posso ter alguns princípios de certeza sobre onde eu quero atuar. Fiz a comparação de 5 categorias de produtos aqui.
tênis masculino e feminino, meias e roupas masculino e feminino. Então eu chego à conclusão aqui de que, não, eu quero investir o meu tempo, o meu esforço em tênis. Então eu vou tirar aqui esses outros termos e aqui você pode comparar até 5 termos, mas é interessante que você compare, por exemplo, uma categoria com outra, um produto que seja próximo de outro, como eu fiz aqui, e vai fazendo as comparações. Faz as comparações, tira conclusões, vê em sites e aí você consegue chegar em alguma conclusão apenas nessa primeira parte do trabalho aqui, do trabalho de pesquisa de marketing digital. Legal. Então, olhando esses dois produtos aqui, você pode pensar o seguinte: beleza, eu vou investir então apenas em tênis feminino porque a busca é maior. Pode ser mais interessante para o meu negócio. E aqui você tem uma clareza desse mercado, que é um mercado em alta. Tem pesquisas que você vai fazer aqui, por exemplo, deixa eu voltar na pesquisa de móvel. A título de exemplo, a gente vê que móvel ele teve uma alta busca aqui, mas ele se mantém perene aqui, sem grandes altas, sem grandes quedas também. Mas vendo aqui sobre a palavra móveis no plural, a gente vê que ele, na verdade, aqui é um mercado aonde? Em queda. Então você vai ver que dependendo da escolha do produto, da categoria de produto ou serviço, você vai ver que ele está em alta ou em queda. Por isso que é importante você vir e fazer essa pesquisa aqui. Mas vamos voltar lá na pesquisa anterior para a gente fazer o quê? Fazer uma análise da terceira parte aqui do Google Trends, que é o interesse por sub-região. Então você já viu que aqui é um produto interessante, ele é mais buscado, tem uma sazonalidade bem interessante, é um mercado em alta e aqui você vê, legal, quais são as regiões do Brasil onde existem maior concentração dessa busca aqui específica. E aí você vê que é o que? Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. E aí você pode pensar, se fosse eu anunciando um produto desse, por exemplo, eu ia fazer o seguinte: caramba, Minas Gerais está procurando bastante. Eu, ao invés de anunciar em São Paulo, em outras regiões, eu vou anunciar apenas em Minas Gerais. Eu posso dar uma olhada aqui na sub-região, clicar na cidade e ver algumas das cidades que mais pesquisaram sobre esse termo aqui. Tem ele mostrar aqui só apenas 7 cidades, beleza, tem Araxá, que é lá em Minas também, mas eu posso concentrar, por exemplo, os meus esforços de anúncios apenas aqui em Minas Gerais. E aqui embaixo eu vejo os assuntos e pesquisas relacionadas. Então, olha só o que ele mostra aqui pra gente sobre assuntos relacionados. Ele mostra que, obviamente, categoria, né? Tênis e artigo de vestuário, houve um aumento repentino aqui. Calçado esportivo, calçado esportivo, tênis feminino. Será que não vale a pena então eu digitar, ao invés de tênis feminino de maneira ampla, e fazer uma pesquisa um pouco mais segmentada, trazendo tênis de corrida feminino? Será que ele me mostra alguns dados? Vamos dar uma olhada mais a fundo aqui. Ele me trouxe aqui marcas, olha, interessante. Então, se você trabalha com um leque de marcas, você consegue ver os assuntos que tiveram, as marcas que tiveram pesquisas repentinas. Então, Nike, Puma, Olímpicos. E aí você tem que pensar, por que esse aumento repentino aconteceu? Será que houve uma grande publicidade dessas marcas na mídia tradicional, como televisão? Será que muitas pessoas começaram a ver em mídias como o YouTube? E aí você pode aprofundar essa pesquisa para tirar mais insights. E aqui você vê outras marcas de aumento repentino, tá? Olha aqui, Vans e o e-commerce da Netshoes. Então vamos digitar, vamos selecionar aqui principais palavras. Então olha só, a principal palavra que aparece aqui pra gente é tênis feminino Nike. Então dessa palavra-chave aqui, tênis feminino, muita gente está procurando essa marca específica aqui. Por ser, obviamente, top of mind. Então onde você vai concentrar um anúncio, uma palavra-chave e um anúncio? Você vai escolher essa palavra, você vai criar um anúncio focado nesse termo.
tênis feminino Nike em promoção, enfim, veja aqui os modelos, você vai criar um anúncio persuasivo para essa busca aqui. Só um anúncio? Não. Você vai criar um anúncio, você vai criar um vídeo para o YouTube, você vai criar um artigo para o seu blog, você vai fazer algumas publicações lá no Instagram, no TikTok, falando de quê? Tênis feminino Nike. Por que você está falando disso? Porque você fez uma pesquisa no Google Trends e ele te falou que existe uma grande busca sobre esse termo. E se as pessoas estão procurando muito sobre esse termo, é lógico que essas pessoas estão aonde também? Estão nas redes sociais. Por isso é importante você fazer a interligação estratégica entre o que você pesquisa com o que você opera lá na ponta. E aqui eu tive um outro insight. Vou pesquisar aqui, por exemplo, ao invés de tênis feminino, vou digitar aqui tênis de corrida feminino. É uma palavra até de cauda longa, né? Que não vai me mostrar tantos termos assim. Então isso aqui é muito importante. Fazer pesquisas no Google Trends, ela será a sua primeira ferramenta de análise de mercado. E aí você pode pesquisar aqui dentro do universo de tênis feminino, ver os assuntos relacionados principais. Nós tínhamos visto os assuntos relacionados em ascensão e agora a gente está vendo os assuntos e palavras, as pesquisas principais. Então tem aqui o assunto mulher, feminino, calçado esportivo, outros aqui. Então você dá uma olhada na categoria, né, o assunto relacionado, e dá uma olhada principalmente nessa parte aqui à direita, que é onde você tem os assuntos, que são as palavras-chave mais buscadas. Você pode criar vários conteúdos para a palavra Nike. Então muita gente procura sobre Nike. E de repente você percebe o seguinte, legal, tem muita gente procurando do público feminino, né, procurando sobre Nike, mas olha só, apareceu outra marca aqui, Adidas. Nossa, então será que a Adidas é a segunda marca mais procurada? Pelo que a gente vê aqui na segunda página de pesquisa relacionada, é sim. E aí você pode pensar e fazer o seguinte, cara, vou fazer uma pesquisa aqui no Google Trends mesmo sobre algumas marcas. Lembra que lá em ascensão a gente viu algumas marcas? A gente viu Nike, Puma, Olímpicos. Você pode pegar essas marcas e fazer essas pesquisas aqui também. Então vamos fazer aqui, Nike, dá uma olhadinha no gráfico, olha só. A marca da Nike está em crescimento, está em ascensão. Ao longo dos anos aqui, ó, de 2004 até o momento presente, todo ano ela vem crescendo no Brasil. Vamos ver Adidas. Será que é a segunda marca mais procurada? Pelo comportamento do gráfico, sim. Você vê que ele está bem próximo aqui da Nike, inclusive aqui no ano de 2016, em julho de 2016, as duas marcas ficaram muito próximas uma da outra. Então essa competição aqui em buscas foi bem acirrada. Aqui atrás também aconteceu isso. E aqui do ano de 2019, elas se descolaram um pouco. Então a Nike começou a crescer bastante e a Adidas nem tanto. E aí você tem que se pensar, será por que a Adidas parou de crescer na intenção de buscas? Será que a Nike tomou o mercado deles? Será que ela investiu mais em publicidade? Ou será que a Adidas deixou de fazer o trabalho dela de posicionamento de marca, de oferecimento de produtos? Vamos dar uma olhada aqui em outras marcas. Então olha só, Puma está aqui como terceiro, olha só a marca da Olímpicos. Então você vê aqui uma comparação. Então você pode, mais uma vez, voltando para a realidade do seu negócio. Você tem uma loja de calçados e você tem produtos masculino e feminino. E aí você fazendo uma pesquisa, você descobre que, não, legal, é melhor anunciar para o público feminino. Mas aí você tem um outro insight, que é o seguinte, tá, mas eu vou anunciar qual marca primeiro? Adidas, Puma, Olímpicos, Nike? Vem aqui e faz uma pesquisa. E aí você vê que legal, então vale a pena eu fazer anúncios para o público feminino e levar mais a marca da Nike e da Adidas. Não vou levar muito a marca da Puma e da Olímpicos, não. Por quê? Porque elas estão lá para baixo, de repente o público está querendo mais preço e aqui você quer vender mais o que? Valor. Você quer trabalhar com produtos que tenham alto ticket.
porque pode ser interessante para o caixa do seu negócio. E quando você vem aqui mais para baixo, para o detalhamento comparado por sub-região, ele vai mostrar a sub-região por marca. Então você vê aqui a Nike, Adidas, Puma, e você pode pegar todos esses dados aqui, tirar um print screen da tela e salva na sua pasta lá para consulta posterior. E a mesma coisa, você vê aqui, vamos ver aqui o dado da Nike. Olha só, pesquisas relacionadas em ascensão. Então vem Nike SB, deve ser um tipo de produto, você coloca aqui em principais, vê quais outros termos principais que tem, os modelos, por exemplo, e aí você vai afunilando mais a sua estratégia, vai decidindo melhor para onde você vai anunciar. Qual estratégia você vai adotar para construção de conteúdo, de anúncios, de vídeos. E olha que eu estou só mostrando uma das ferramentas gratuitas do Google, que é o Trends. Existem outras que em outros vídeos eu vou explorar melhor aqui com você. E algumas dicas aqui para aprofundar a sua pesquisa nessa quarta parte aqui do Google Trends é que quando você estiver aqui na esquerda ou na direita, você pode vir aqui nos 3 pontinhos e você pode abrir um gráfico específico só dessa palavra específica aqui. Ele vai abrir em outra aba para você o gráfico específico daquela palavra que você quer aprofundar o olhar sobre ela, para ver o gráfico especificamente, para ver as regiões e assim sucessivamente. Então nós digitamos lá tênis feminino, nós vimos uma palavra-chave importante que é tênis Nike feminino, que já tem aqui a presença de uma marca e você quer ver o comportamento de busca dela e todo um estudo mais aprofundado sobre ela. Ainda aqui nesses 3 pontinhos, na direita da palavra-chave, você consegue adicionar a uma comparação neste mesmo gráfico aqui. Então olha só, eu digitei aqui tênis feminino. E aí eu quero digitar aqui a comparação deste gráfico aqui com a marca. E aí ele adiciona automaticamente aqui para mim na mesma tela para eu fazer essa comparação. Nível de gráfico, a nível de estado e de palavra também. E ainda assim, se você voltar aqui nos 3 pontinhos à direita, você pode pedir para o Google abrir a pesquisa lá no buscador convencional dele para você ver quem está anunciando. Então você vê aqui, ó, eu abri a palavra Adidas feminino, então você vê aqui quem está anunciando essa marca, você vê lá Netshoes, Centauro, Magazine Luiza, a própria Adidas aqui, então você vê imagens e vê o que está acontecendo aqui a nível de conteúdo sobre esse produto. Muito legal, né? Então é isso. Comece a partir de hoje a explorar o Google Trends, trazendo termos aqui que tem a ver com o teu negócio, produto ou serviço específicos. A minha dica é: comece trabalhando uma única palavra-chave, como eu fiz aqui com você, uma palavra não tão específica, mas ampla, como tênis feminino, tênis masculino, contabilidade, advocacia e por aí vai. Aqui você trabalha termos um pouco mais amplos. Faz uma pesquisa do Brasil de 2004 até o momento presente, dá uma olhada no gráfico, dá uma olhada aqui nas regiões, tira uma cópia dessas telas, salva numa pasta para sua consulta posterior, dá uma olhada aqui nas pesquisas em ascensão, principalmente nessas aqui, você vai tirar uma cópia dessa tela aqui e vai selecionar todos os termos principais que vão ser úteis para a construção de anúncios, para a construção de páginas de vendas, landing pages, para a construção de conteúdos, seja conteúdo de vídeo, imagem ou áudio, e para a construção de publicações, sejam em blogs e publicações em redes sociais também. Olha quantos dados você extrai de uma única ferramenta, e essa é a mágica do Google Trends. Então te convido a ir lá e fazer este teste. Vai lá, futrica na ferramenta e depois me conta aqui nos comentários o que você achou.
E aí, deu para aprender mais sobre essa poderosa ferramenta? Eu adoro utilizar ela. Deixe os seus comentários aqui para eu saber sobre as suas impressões. Se você tiver alguma dúvida, eu terei imenso prazer em te responder. Vai lá, comenta aqui embaixo. E para concluir, o Google Trends é e sempre será o seu aliado na hora de você explorar novos mercados. Tenha isso em mente. É a sua primeira ferramenta para iniciar uma pesquisa de marketing digital. Espero ter ajudado com este vídeo e nos vemos na próxima. Até logo!